Boa noite. Como sempre, vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live. E fixar nos comentários. Enquanto isso, o Instagram vai avisando que eu tô por aqui, que eu tô ao vivo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo. Toda quarta-feira às 20 horas, já ficou tradição já eu fazer essa live, bater esse papo com vocês. Confirma pra mim conforme você for entrando, se você tá ouvindo direitinho, me vendo direitinho, se tá tudo ok, tá? Eu sei que tem uns atrasos aí do próprio Instagram, mas sejam muito bem-vindos, ok? Então, obrigado por estarem aqui, né? Em momentos como esse, a gente precisa de fato escolher e selecionar bem o que a gente quer, que tipo de conteúdo a gente quer consumir hoje na internet, né? Na internet, na televisão, enfim. E eu entendo que esse é um conteúdo denso, porém muito necessário de ser falado, né? Então, é importante que vocês, de fato, estejam aqui, estejam acompanhando e participem, até para que a gente consiga estar mais atento. Hoje eu coloquei até no Stories, é 1º de abril, mas não é mentira nenhuma, né? Infelizmente acontece e é real. Os casos de violência sexual, abuso sexual contra crianças, e crianças pequenas, tá? De 1 a 5 anos. Não só as crianças que já ficam na internet, né? E aí as crianças que hoje estão em casa têm o hábito mais de ficar na internet mais tempo. É importante que os pais estejam atentos a que tipo de conteúdo que essas crianças estão consumindo, mas as crianças pequenas também, tá? Então a gente precisa observar muito isso, porque 2 em cada 10 crianças já sofreram ou vão sofrer algum tipo de abuso sexual. Hoje a gente vai conversar com a Cibele, ela já está por aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar ela aqui na nossa conversa. A Cibele, ela é especialista no assunto, a gente vai bater um papo bem interessante, tá? Eu coloquei também uma outra estatística, mais de 70% dos casos que acontecem, os casos de abuso sexual, acontecem em casa. E na grande maioria das vezes, mais de 80%, o abusador é uma pessoa de total confiança da família. Coisas que às vezes a gente nem imagina, não faz nem ideia. E tem muitas famílias que às vezes acabam sabendo e por vergonha acabam abafando o assunto e não deixa isso tomar os devidos encaminhamentos, né, que seriam necessários. A gente vai falar sobre isso hoje também. Abuso sexual não tem classe social, não tem idade, não tem etnia, não tem religião. Toda criança está suscetível. Enquanto os pais, a gente precisa, sim, tomar uma atitude, estar muito, muito atento aos sinais e saber como prevenir esse tipo de situação. Porque qualquer tipo de abuso causado na infância traz uma ferida para a vida adulta, né? Não só na infância, são dores físicas, mas também dores psíquicas e emocionais. E acarreta uma série de dificuldades para essa pessoa. Uma pessoa pode ter muita, muita insegurança, sentir vergonha, se sentir culpada, principalmente, se sentir inadequada, ou se a criança faz algum tipo de tentativa de contar, ela sente vergonha, se sente culpada, né? Até pelas ameaças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com a Cibele também, tá? Fora que compromete toda a vida sexual dessa pessoa depois de adulto, tá? A Sara comentando aqui, chorei muito só de lembrar do tema. Fiz terapia quando era adolescente porque fui abusada quando eu tinha 3 aninhos. Sara, sinto muito mesmo. É uma ferida muito grande e infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E é assunto que é tabu. É assunto que muitas pessoas não falam, por isso que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui para vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas e também vai ficar depois disponível no meu canal do YouTube para quem quiser ver ou encaminhar para alguém, enfim, porque é um tema que precisa sim ser dito com urgência. São as nossas crianças que estão expostas, são os nossos filhos que estão aí à mercê de abusador, tá? Então a gente precisa de fato falar sobre isso. Bem, então, quem eu vou trazer aqui para vocês é a Cibele. A Cibele Alves, ela é idealizadora. Ela é idealizadora do perfil Que Tabu é Esse? E ela vai contar a história dela, que é muito interessante, que não foi de repente que veio esse tema. Oi, Cibele, como você Olá, tá? Camila. Tudo bem? Tudo certo?
Conta pra gente, seja bem-vinda, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e como que você chegou a trabalhar com esse tema tão importante. Ah, legal. Você estão conseguindo me ver, me ouvir normalmente? Sim. Então tá bom. Então, na verdade, eu sendo bem sincera, abuso sexual nunca foi algo que assim, que me preocupasse durante a minha vida. Né? Eu não tive, ou pelo menos não me lembro de ter tido nenhuma experiência de abuso na infância, e eu de verdade achava que era algo que acontecia muito distante da minha realidade, né? Quando eu pensava em abuso sexual, primeiro que eu não gostava nem de pensar. Então, quando a gente, por algum motivo, falava sobre isso, eu falava, ai, não, para, que eu não gosto nem de falar disso. Porque é um assunto que realmente, né, dá dá até enjoo, né? Quando a gente pensa em falar sobre esse assunto, né? De tão difícil, de tão cruel que é pensar nessa possibilidade. Então, era algo que eu realmente não era uma temática para mim. E aí, quando eu comecei a estudar sobre sexualidade, quando eu comecei a ter contato com muitas mulheres e perceber que muitas tinham experiências de abuso na sua infância, desde de experiências rápidas, né, que não são, que a gente fala que não são experiências contínuas, né, que a pessoa teve uma experiência isolada na vida, até pessoas que passaram infância sofrendo abuso. E aí esse tema começou a ficar muito no meu radar. Né? E aí depois que eu virei mãe, eu comecei a ler sobre o assunto, e aí quando eu comecei a perceber o tanto que é comum, o tanto que assim, que praticamente todas as crianças estão expostas a isso, né? E o número de crianças que sofrem abuso é imenso, aquilo começou a me deixar com uma, né, começou a vir uma questão assim, eu preciso mexer nisso aqui, né? E eu trabalhando com mulheres, esse tema vira e mexe, voltava, né? Sempre que eu atendia, eu trabalhava com sexualidade feminina, cheguei até um sex shop, trabalhava no mercado erótico, e aí esse tema ficou muito no meu radar e eu decidi estudar mais sobre isso, até para entender, né? Como que funcionava, como que era, se realmente era né, da forma como a gente ouvia falar e tudo mais. E aí eu resolvi me especializar nesse assunto. E desde então, eu brinco que o meu objetivo de vida agora é esse, é conseguir fazer com que cada vez mais pais tenham a consciência do perigo constante que é o abuso sexual na vida de uma criança, e que as crianças possam também se tornar agentes de proteção, né? Porque assim, é muito importante que os pais saibam, né, prestar atenção, ficar atento em quem as crianças estão convivendo e tudo mais, mas a própria criança precisa se tornar um agente de proteção, porque nem sempre os pais vão estar ali 24 horas com ela. Sim. Então isso acabou se tornando meu objetivo de vida e hoje é o foco, 99% do meu trabalho é focado nisso. E um belíssimo trabalho. Diga. Obrigada, Camila. Obrigada. É triste que ele seja necessário, né? Exatamente. Infelizmente é triste que seja necessário esse trabalho, mas espero com ele conseguir. Eu brinco que se eu conseguir fazer com que uma criança deixe de sofrer abuso, já vai ter valido toda a minha trajetória. É mais ou menos isso. E vale sim, né? E muitos pais não sabem como agir, né? Ficam perdidos aí. Então, acho que uma das coisas importantes da gente falar é como que a gente consegue identificar que uma criança sofreu ou está sofrendo algum tipo de abuso. Sim, o que eu percebo assim, que no final das contas, a grande maioria dos casos de abuso, elas acontecem porque a gente não sabe prevenir, né, sobre abuso sexual. A gente tem uma questão, por isso que até o nome da minha página, né, Que Tabu é Esse? Porque sempre que a gente fala de sexualidade, as pessoas já se mexem um pouquinho na cadeira, né, porque é um assunto que incomoda. Sexualidade infantil, então, é algo que é quase proibido de ser dito, né? As pessoas têm ainda uma crença de que a criança não tem sexualidade. Né? Muitas vezes eu falo sobre educação sexual na infância, e falam, mas imagina, como assim, né? Criança você está tirando a inocência da criança, a criança não tem sexualidade. Criança é pura. Né?
Pois é, e assim, o que ainda eu acho que não está tão claro é o conceito de sexualidade, né? Uhum, Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de sexo, né? uhum, Sexo, na verdade, é uma parte pequenininha, né, da uhum, sexualidade. A gente tem... sexualidade, na verdade, ela engloba toda a nossa vida, né? uhum, Eu digo que desde que a gente foi concebido, a gente já começou a formar ali a nossa uhum, sexualidade. uhum. Então, quando a gente entende isso, que a criança tem sim sexualidade, todo ser humano, Sim. né, vivo tem sexualidade, fica mais fácil da gente trabalhar esses conceitos, né? Fica Uhum, mais fácil das pessoas entenderem que assim, não, a gente não vai ensinar a criança a fazer sexo, a gente não vai ensinar a criança. Tem gente que, né, essa questão da ideologia de gênero, que sei lá como que uhum, surgiu isso aí, as pessoas acham que você fala de educação sexual, você vai ensinar a criança, o menino a ser menina, né? E uhum, não tem uhum, nada a ver. Então, quando a gente consegue entender esse conceito de sexualidade e o que é educação sexual, eu acho que já é meio caminho andado, sabe, uhum. para a prevenção. Eu brinco que, assim, a pessoa que é contra a educação sexual na infância, ou ela é uma pessoa que está muito mal informada, ou é uma pessoa que está muito mal intencionada. Porque Sim. quem não quer que a criança tenha informação é o Uhum, abusador. uhum. Né? O abusador, ele precisa de uma criança desinformada. A Sim. criança desinformada é um prato cheio para ele cometer o crime dele. Né? Uma Uhum, criança que tem informação, que sabe os direitos dela, que sabe se defender, dificilmente ela vai ser vítima de um abuso. Né? A uhum. gente brinca que assim, a gente vai colocando tijolinhos para construir muros para que o abusador não chegue à criança. Né? Sim. Ele pode pular esse muro? Pode, né? Eu Uhum, brinco que na minha casa tem cerca elétrica, tem câmera para dificultar que entre um ladrão. uhum, Mesmo assim, ele pode entrar? Pode, né? Mas uhum, tudo que eu posso fazer para me cercar de segurança, eu estou fazendo. E é uhum, basicamente isso com a criança também. Quando a gente uhum, entende, né, como fazer isso, como ajudar ela, né, a se blindar do abuso, fica muito mais difícil para o abusador, porque ele tem que vencer mais essa barreira. Né? sim. Quando a gente, eu vou pedir desculpa, Camila, que eu não estou conseguindo encaixar aqui o meu celular muito bem, eu sei que está Imagina. meio tremido, né? Mas deixa eu só ver se eu consigo ajeitar aqui, porque eu tinha tentado fazer isso, deu certo, e foi só a gente entrar, o negócio Ih, caiu menino, o aqui. negócio, o meu celular já caiu ao vivo umas duas, três vezes já. Ah, Fê, olha, eu brinco que eu não sou muito tecnológica, ainda estou aprendendo a lidar com a tecnologia, mas faz parte. Então, na verdade, assim, para que aconteça o abuso sexual, Uhum, existem, a gente precisa, na verdade, são 4 etapas, né? tá. A gente precisa primeiro ter um abusador, né? Então, Uhum, assim, o abuso sexual ele só acontece se existe um abusador. Então, uhum, a culpa desse abuso vai ser sempre do abusador, né? Porque uhum, se ele não existisse, o abuso não aconteceria. Eu sim. vejo muitos e muitos casos assim, desde notícias de abuso, desde pessoas relatando situações abusivas, sempre tem um comentário dizendo: onde estava a mãe daquela criança? Uhum, Né? Esse comentário é assim que uhum. chega, né, É. não desce direito, né? Porque Ou também, sempre é mas a onde estava a mãe daquela criança, como criança. que essa criança estava vestida? De que essa criança estava brincando? Como que essa criança estava dançando? Pois é. Né? Até isso, né? Até a criança, essas questões também são, né? Essas coisas são questionadas até numa Uhum, criança. Mas para que aconteça o abuso, a gente precisa de um abusador. uhum, Esse abusador precisa estar motivado a uhum, cometer esse abuso e ele precisa passar por questões éticas. A vontade dele de abusar daquela criança, ela tem que ir além das questões éticas daquele abusador, né? Ela tem que uhum, passar pelos valores dele, né? Por todas uhum, essas questões. Passado isso, ele precisa ter acesso a uma criança. uhum, Né? A gente não pode impedir, a gente não tem como impedir que um abusador tenha acesso aos nossos filhos, uhum. porque a gente não sabe quem é o Quem é? abusador. Uhum, Né? Então, o abusador ele pode ser a pessoa que está do meu lado, meu companheiro de vida, como ele pode ser o porteiro do prédio. Né? A gente não uhum, tem como saber. uhum, Assim, os abusadores eles são muito estrategistas, então é muito difícil que a gente consiga identificar
numa pessoa, que aquela pessoa pode ser um abusador. Uhum. Então, a gente ele precisa ter acesso à criança. E aí isso, como eu disse, é fácil acontecer. Uhum. Agora, ele precisa vencer uma possível resistência da criança. E é nessa resistência da criança que a gente consegue trabalhar. Todos os outros fatores não dependem da gente, né? Uhum. A gente não tem como impedir que o abusador tenha contato com a criança, a gente não consegue pensar nos valores que esse abusador tem, isso não. Mas a barreira que aquela criança pode fazer para se blindar daquele abuso, isso é o que a gente pode fazer, é onde a gente consegue trabalhar para fazer a prevenção do abuso. Eu acho bacana a gente classificar, né? O que é considerado um abuso? Não necessariamente é o ato sexual em si, né? Mas o fato dessa criança ser exposta ao órgão sexual, enfim, ter que fazer coisas que ela não quer fazer ou não sabe como é, né? Acho que é importante a gente definir isso. Sim, até porque existem muitos casos de abuso, inclusive, que não existe, vamos dizer assim, penetração, né, vaginal, anal, ou qualquer que esteja. Muitas vezes o abuso ele não passa por essa, né, pela essa questão física. Sim. Mas quando eu costumo dizer assim, que a criança, é muito importante que a criança saiba quais são os órgãos, quais são as regiões que são íntimas, que não podem ser tocadas, mas qualquer toque que seja desconfortável para a criança é um sinal de alerta, né? Porque o abusador ele não começa antes do abuso existe sempre uma sedução, né? Deixa só voltando um pouquinho, na verdade assim, a gente tem dois tipos de abuso, né? A gente tem aquele abuso que acontece, por exemplo, quando a criança sai na rua e aí chega uma pessoa que nunca viu ela na vida, pega aquela criança, abusa daquela criança, né? Esse é um fator, normalmente é um abuso que acontece uma vez só, normalmente ele é violento, né? Porque ele é contra a vontade da criança e tudo mais, e a criança ela se identifica rapidamente como vítima, né? Porque se a criança chega na porta de casa e fala, olha, aquela pessoa fez isso comigo, vai todo mundo sair correndo e prender o cara e pronto, ela entendeu que ela foi uma situação abusiva. Esse, na verdade, é em torno de 15, 20% dos casos de abuso, né? Eu diria até menos. A grande maioria dos casos são os abusos que são cometidos por pessoas que a criança tem convívio, né? Que são da confiança da família. Esse abuso, ele raramente é um abuso violento no sentido de obrigar a criança fisicamente. Normalmente existe uma sedução antes daquele abuso acontecer. Né? Ela então, é convencida, né? Exatamente. Só que a sedução, ela começa com os pais. Né? O abusador, primeiro de tudo, ele seduz os pais daquela criança. Né? Ou quando é o pai, seduz a mãe. Tem sempre uma sedução dos pais ou dos cuidadores, né, da criança, para que eles consigam ter, para que ele consiga ter a confiança dessas pessoas de poder ter situações em que ele fique sozinho com a criança. Né? Se ele não ganha a confiança dos pais, ele não consegue essas oportunidades para o abuso acontecer. Então a sedução começa primeiro com os pais. Exatamente. Então tem toda uma eu brinco que assim, as pessoas falam, que absurdo, que monstro tem coragem de fazer isso, né? E quando a gente imagina um monstro, ele está sempre muito distante da gente, né? Um monstro é uma pessoa feia, uma pessoa horrível, uma pessoa que mete medo, né? E o abusador, normalmente, ele é o oposto disso, né? Normalmente é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa prestativa, divertida, é uma pessoa que ajuda tanto a família, né? Ele tem uma imagem social muito boa, justamente para que, caso aconteça desse abuso ser descoberto, existir uma dúvida, né? Mas como assim? Né? Mas essa pessoa é uma pessoa tão boa, imagina, ela me ajuda tanto, como que ela teria coragem de fazer isso? Não, imagina. Né? E aí fica muito mais fácil desacreditar a criança. Né? Eu conheço casos de abuso em que o abusador chegou a admitir em determinados momentos em que sim, ele cometeu abuso, e ainda assim as pessoas preferiram ficar a favor dele. Né? Preferiram achar que não, que imagina, que não aconteceu nada disso. Né? Ainda que ele tenha assumido
que confessado exatamente que cometeu esse abuso. Sim. Então, eu acho que a gente precisa começar desmistificando essa ideia de monstro, Sim. né? Porque quando a gente pensa no monstro, a gente não consegue ter dimensão de que as pessoas que estão ao nosso redor, entre nós, pode existir um abusador. Né? Então, eu acho que começa por aí. A gente precisa entender esse processo. Né? Que tem todo esse trabalho, essa sedução dos pais, para depois começar a sedução da criança, para aí sim ele chegar a cometer o abuso efetivamente. Né? Mas antes desse abuso, começa um toque, como você estava dizendo, né? Quando é aquele toque desconfortável e tudo mais. Às vezes é um toque no ombro. Né? Às vezes é o jeito como ele toca no ombro da criança faz com que aquela criança fique desconfortável. Isso já é um toque abusivo. Né? Quando é um toque em que a criança não quer, em que a criança não está gostando, ou um toque erotizado, né? Isso já é a gente já pode dizer que é um toque abusivo. Né? Então, às vezes a gente tem essa coisa de o abuso é quando existe o ato sexual em si, né? E na verdade muito não. Antes, né? Muitas vezes ele até nem acontece. Sim. É tão complicado porque quando ele não acontece, muitas vezes, quando existe a denúncia e tudo mais, e aí a criança passa por um exame de corpo de delito que não apresenta sinais, né? Porque nem sempre o abuso chega, né, no ato sexual. E aí a criança mais uma vez é desacreditada, né? Porque, não deu nada, imagina aí, ó, ela começa a ser exposta, tipo. ela começa a ser exposta a situações que ela não vivenciava, né? Então, muitas pessoas perguntando, né, reconfirmando, Sim. E essa criança acaba, Exatamente. enfim, se sentindo culpada, Tanto, com Camila, vergonha. que assim, é tão triste porque tem muitos casos que quando o processo ele é mal conduzido, né, quando a criança é isso, aí ela conta para uma pessoa, aí vai passar por outra, tem que contar de novo, tem que contar de novo. E aí, às vezes, é toda uma pressão tão forte que, às vezes, a própria criança, em algum momento, chega a desmentir, né? Sim. E diz, não foi nada. Sim. Né? Porque é tanta coisa que ela precisa, e cada vez que ela conta, ela revive aquele abuso. Sim. Né? Cada vez que alguém questiona, que ela tem que relatar os detalhes, é mais uma vez revivendo aquele abuso. Então, se ele é mal conduzido, a gente às vezes corre esse risco, né? Da criança dizer, não acho que eu me enganei. Né? E aí isso é muito, muito ruim, porque ela vai seguir sofrendo abuso, e aí essa criança, ela não vai pedir mais uma vez ajuda. Né? Porque se ela já tentou uma vez e não foi ouvida, ela não vai tentar mais uma. E como que essa criança pede ajuda? Complicado. Então, na verdade, assim, quase que unânime que toda criança que sofre abuso sexual, ela vai apresentar algum sinal de que aquilo está acontecendo. A criança, ela não entende, ela não sabe o que ela está vivendo. Então, ela nunca vai chegar diretamente e dizer, olha, mamãe, estou sofrendo abuso sexual, né? Ela, às vezes, sim, ela verbaliza. É muito difícil que a gente... Por que a gente tem tantos casos de abuso e a gente tem assim, a gente estima que menos de 10% dos casos sejam notificados. Né? Então a gente tem aí uma subnotificação gigantesca dos casos de abuso. Então hoje a gente imagina que é isso, né? Que é em torno de 80, a cada 10 crianças, 2 sofrem abuso, mas a gente tem uma subnotificação imensa aí que pode ser que esses números sejam ainda maiores. Muito mais. Exatamente. Por que isso acontece? Né? Primeiro porque quando o abuso ele acontece, para começar o abuso, o abusador ele precisa estabelecer com a criança o que a gente chama de pacto do silêncio. Né? Então, antes que ele comece o abuso, né, ele, na verdade, assim, ele faz todo o processo de sedução e tudo mais, até que ele consegue convencer a criança de que aquilo é bacana, aquilo é legal, mas que ninguém pode saber. Que é um segredo deles. Né? Então, para conseguir fazer esse segredo com a criança, ou ele vai usar de ameaças, né? E aí muitas vezes a ameaça se você contar para alguém, eu vou matar a mamãe, né? Ou vou matar alguém que você gosta, ou vou matar você. Às vezes não, às vezes ele mostra para a criança que assim, a culpa também é dela,
né? Que se ela contar, ninguém vai acreditar, né? As pessoas vão achar que ela tá louca, ela vai ficar de castigo, ela vai apanhar, ou qualquer outra coisa que faça com que dizer gere um medo muito grande na criança pensar em contar para alguém esse abuso. Aqui eu quero levantar um ponto interessante, né? Um tempo atrás, uma pessoa perguntou para mim, e eu até coloquei um vídeo aqui no meu perfil sobre isso, de quais são os possíveis riscos de ter uma criança 100% obediente. Né? Aquela criança que é tratada com autoritarismo e tem medo de enfrentar os pais, tem medo de contar, e que ela é levada a obedecer qualquer adulto. Né? Qualquer figura de autoridade, ela é levada a obedecer sem questionar. Isso é uma vítima muito fácil, né, para um possível abuso. Sim, eu sempre digo isso, assim, obediência cega é muito perigosa, né? A gente precisa ensinar a criança que ela tem que respeitar as pessoas. É muito diferente de obedecer. Sim. Porque quando a gente ensina a respeitar, ela tem que entender que ela também é um ser humano e que também merece respeito. Né? É muito diferente de obedecer cegamente. Sim. Né? Porque por mais que... Eu brinco que, assim, uma das formas da gente... existem várias... né, a gente diz que, assim, existem vários tijolinhos que você vai colocando para criar esse muro entre a criança e o abusador. E um desses tijolinhos, inclusive, é a gente trabalhar com a criança essas questões da obediência cega, né? Sim. Então, assim, eu digo para ela assim, eu confio, por exemplo, né, eu confio muito na minha mãe. Então, filho, você fica, olha, obedeça tudo que a vovó disser. Na verdade, eu confio, mas quem tem que me dizer se aquela pessoa é confiável ou não, não sou só eu, a criança tem que me dizer, né? Porque o que eu digo, a gente sempre estabelece com a criança, o ideal, né, que a gente estabeleça com a criança, quais são as pessoas da confiança dela, a rede de confiança. Então, assim, se acontecer algo com você, quais são as pessoas que você confia, que você possa contar, que possam te ajudar, né? É sempre ela quem tem que estabelecer essa rede, nunca somos nós os adultos, né? Porque, como a gente estava dizendo, o abusador, ele é muito estrategista, ele é muito sedutor, então, às vezes, o abusador, ele pode estar na minha rede de confiança. Sim. Ele pode ser uma pessoa em que eu confio cegamente em deixar meu filho, né? Mas quem vai me dizer se ele é uma pessoa confiável ou não é a própria criança. Né? Porque às vezes eu digo, olha, não, esse você pode confiar e obedeça cegamente. Eu não tenho como saber. Né? Quem tem que perceber se aquela pessoa é confiável ou não é a criança, de acordo com as orientações que a gente vai dando para ela. E que outros sinais essa criança apresenta, né? Eu tava vendo isso, então, a gente estava falando sobre os sinais, isso. Na verdade, assim, existem sinais... Existem vários sinais, né? Existem sinais que a gente chama de sinais de grande valor, que são sinais em que obviamente aconteceu um abuso. Então, quando a gente fala de gravidez na adolescência, né? Ou gravidez muito precoce, quando a gente fala de doenças, né? De infecções sexualmente transmissíveis, a gente não tem outra possibilidade senão um abuso sexual. Mas existem outros sinais que são muito sutis. Né? E o principal de tudo, eu acho que o que envolve todos esses sinais é a gente pensar no comportamento da criança. Né? Então, os cuidadores, eles conhecem a criança, eles sabem quais são os comportamentos que normalmente aquela criança apresenta. Quando a criança começa a apresentar um comportamento diferente, então pode ser uma criança que sempre foi super bem na escola e de repente ela começa a ir mal e começa a baixar as notas. Ou o contrário também, às vezes é uma criança que ia mal na escola e de repente ela começa a ir muito, muito bem na escola. Né? Às vezes a gente acha que, nossa, que bom, mas às vezes é uma tentativa de abafar o que está acontecendo para que ninguém perceba que ela está passando por uma situação abusiva. Né? Quando a criança apresenta lesões corporais, isso eu acho que são as mais, que são as evidentes, mais visíveis, né? Mais evidentes. Então, quando a criança tem sangramentos, quando a criança tem dificuldades para andar, para sentar, né? A criança começa a aparecer, às vezes, com a roupa íntima muito suja, né?
assim, são sinais que podem ser sinais de abuso, mas podem ser sinais de qualquer outra coisa também, né? São sinais de que De alguma alerta, coisa né? está acontecendo com aquela criança, exatamente. Então, uma criança que já não fazia xixi na cama, começa a fazer xixi na cama direto, né? Começa a perder o controle para evacuar, né? São coisas que, assim, como eu disse, pode ser qualquer outra coisa que esteja acontecendo, mas tem que ser investigado, sim, situações abusivas, né? Ou Então, elas... é sempre uma mudança no comportamento, Sim. né? Sempre que existe uma mudança no comportamento, a gente precisa avaliar, entender o que está acontecendo, porque pode sim ser uma situação abusiva. Ou ela se sentir desconfortável na presença da pessoa, né? Ou até querer ficar sozinha Sim. com a pessoa. Sim, isso é outra coisa que, assim, às vezes a gente acha que a criança que sofre abuso, ela vai sempre repelir o abusador, né? Então ela vai ter medo do abusador. Isso pode acontecer sim, ela pode ter muito medo, a gente precisa ficar atento. É uma criança que tem muito medo de estar sempre perto de uma única pessoa, ou ela muda o comportamento quando aquela pessoa chega. É estranho, mas quando ela, às vezes, a gente, como eu disse, a gente não sabe quais são as artimanhas que aquele abusador vai usar. Então, às vezes, ele pode seduzir a criança de tal forma que a criança queira estar sempre com aquele abusador, né? Porque normalmente, ele torna aquela criança muito especial. Né? Ele faz com que aquela criança acredite que aquilo que ela está vivendo, que ela é muito especial, ela foi escolhida para aquilo. Né? Então, às vezes, a criança incorpora isso e quer vivenciar aquilo com o abusador, até porque muitas vezes a criança sente prazer. Né? Ela está sendo estimulada em áreas né, erógenas, então ela vai ter prazer. Então, muitas vezes, ela quer estar na presença do abusador. E aí a gente também precisa ficar atento. A criança querer sempre estar com aquela pessoa, sempre sozinha com aquela pessoa, né, também são sinais que a gente precisa ficar de olho, precisa prestar atenção. É basicamente isso, assim, eu acho que quando a gente consegue estar atento à criança, né, entender como que é o dia a dia dela, por isso que é muito importante a gente sempre observar a rotina da criança, como ela se comporta, né, enfim, no dia a dia, para a gente entender se alguma coisa estiver errada, o que pode ser aquilo, e não descartar a possibilidade de um abuso sexual. Tá? Inclusive, eu acho que uma das coisas assim, principais para a gente falar sobre abuso sexual é ouvir a criança. Muitas vezes a criança relata que ela está sofrendo abuso, mas a gente não ouve, porque ela nunca vai dizer da forma como a gente gostaria de ouvir. Eu atendo diversas mães que me falam assim, mas como que eu vou ter certeza? Né? E eu digo, você nunca vai ter certeza. Você tem que confiar no que o teu filho está te trazendo. Né? Se a criança te relatou alguma coisa, eu brinco que assim, a criança nunca mente, a criança fantasia. Ela só fantasia em cima do que ela conhece. Se a criança chega e te relata algo que é além do conhecimento dela, ela teve acesso a alguma coisa. Né? Então, ela pode não ter sofrido um abuso sexual diretamente, mas ela pode ter visto um vídeo na internet, ela pode ter ouvido falar alguma coisa, ela pode ter visto alguma coisa, né? Alguma coisa ali aconteceu. A criança ela só fantasia em cima do que ela conhece. Então é importante a gente ficar sempre atento ao que o nosso filho tem a dizer, né? E o cuidado também, né? Porque às vezes a criança tenta relatar e a mãe ou o pai, enfim, fica tão transtornado imaginando a possibilidade do que aconteceu e começa a demonstrar um comportamento como se estivesse bravo com a criança. E a criança sente que aquilo, poxa, então eu fiz algo de muito errado, né? Meu pai e minha mãe tá muito bravo comigo, então eu não vou contar, não vou falar. Sim, eu acho inclusive que a forma como a gente lida com o relato de abuso sexual, muitas vezes pode ser mais traumático do que o abuso sexual em si. Né? A gente não sabe como aquele abuso aconteceu. Às vezes, dependendo de como a gente lida com isso, às vezes a criança, para ela, né, ela não consegue entender que aquilo é uma situação abusiva. E às vezes ela leva como uma coisa normal que está acontecendo na vida. E quando ela relata aquilo, a forma como os pais, né, os cuidadores lidam com aquilo gera uma coisa tão grande que aquilo sim causa um trauma na criança. Né? Então, a forma como a gente lida com o relato da criança faz toda a diferença, e a forma como a gente conduz essa criança depois da denúncia também vai fazer muita diferença. Né? Uma coisa que eu sempre
digo é que assim, hoje a gente estima mais ou menos que em torno de 70% das pessoas que sofreram abuso sexual vão conseguir ressignificar essa experiência. Elas vão conseguir superar essa situação abusiva, elas não vão esquecer, porque um abuso é um trauma muito grande, a pessoa vai levar isso para o resto da vida, mas ela consegue ressignificar essa experiência que ela teve e ter uma vida, né, satisfatória, consegue ser feliz, apesar desse trauma. 70% das pessoas vão conseguir fazer isso, né? Então a gente estima que assim, tem um percentual ali que normalmente é a forma como a gente vai lidar com isso é que vai fazer essa diferença. E a gente já sabe que assim, nem todo mundo que sofre abuso sexual vai se tornar um abusador, né? Muito pelo contrário. Mas todo abusador tem um histórico de violência na infância. Então, quando a gente não consegue lidar bem com essa situação, né, ajudar a criança a superar isso que ela vivenciou, a gente pode, inclusive, estar contribuindo para a formação de um futuro abusador. Tá? Porque hoje a gente sabe que a grande maioria dos casos são homens, né, que abusam, mas existem também mulheres que abusam. Né? E os casos de mulheres são ainda mais subnotificados, porque eles passam muito tranquilamente como um simples cuidado que a mulher tem com a criança. Né? A gente sempre desconfia assim, mais dos homens do que das mulheres. Então fica mais fácil para a mulher passar despercebida quando ela e a comete crença um abuso. também de que é só menina, né, que é abusada. Sim, hoje a gente já sabe que em torno de 27% das pessoas das crianças abusadas são meninos, né? E a gente às vezes também não tem esse cuidado, a mesma proteção que a gente tem com a criança, às vezes a gente não tem com o menino, né? Com a menina a gente não tem com o menino, porque a gente, menino não tem problema, né? Mas existe um número muito grande de meninos e os casos de subnotificação de abuso são ainda maiores nos meninos. Né, porque aí envolvem outros tabus que vêm dessa questão do abuso, né, o medo, exatamente. Então é bem complicado. A gente tem algumas perguntas aqui, se a Amanda perguntou, e quando a criança é muito pequena, como que a gente pode orientar e abordar o assunto? A Jaque também perguntou, né, como falar com a criança, introduzir o assunto sem passar do limite. Por exemplo, alertar que alguém pode tentar mexer no corpo dele e não vai trazer uma questão além, introduzir a questão sexual, tipo, como assim alguém pode querer mexer no meu corpo, enfim. Tá. Quando a gente fala de prevenção, né, a prevenção do abuso sexual ela precisa acontecer desde sempre, né, desde bebê. Então, assim, uma simples brincadeira, né? Às vezes homem, né, principalmente gosta muito de fazer essas brincadeiras. Tira a fralda, deixa eu ver esse pipi, o pipizão, né? E põe a mão no pipi ali da criança, né? Do bebê. Esse é um tipo de coisa que a gente já precisa começar. É claro que o bebê ele não entende, né? Não tem essa noção, né, de que isso pode, isso não pode, mas desde bebê a gente já consegue ir mostrando para essa criança, aqui não pode, brincar não pode, a gente já vai dizendo isso para a criança e para as pessoas que estão ao redor, né, olha, não brinque desse jeito, né, não ponha, a criança precisa entender que assim, as partes íntimas, né, elas são íntimas porque elas precisam ter um cuidado redobrado, né? Então ninguém pode brincar ali nessas partes. A gente começa explicando dessa forma para a criança. Essa é uma das formas de prevenção. É um tijolinho que a gente coloca ali, né? Mas quando a gente ensina todas essas outras coisas, como a gente estava dizendo, ensinar a criança que ela não precisa obedecer cegamente, que ela precisa saber respeitar os outros e também ser respeitada. Quando a gente dá voz para essa criança, quando a gente mostra para ela que assim, ela pode sim recorrer a mim caso algo aconteça, né? Se a gente nunca deu voz para ela, se a gente nunca permitiu que ela recorresse e contasse algo que aconteceu, desde um joelho ralado numa brincadeira, né? Ela não vai recorrer a mim para me contar se ela passar por um abuso sexual. E aí, para a gente não saber como passar do limite, né? Quando a criança ela é muito pequenininha, a gente não precisa dizer para ela abertamente, olha, existe abuso sexual e alguém pode fazer isso com você. A gente precisa dizer sim que aqui ninguém brinca, né? Que só quem mexe
nas suas partes íntimas é você mesma, né? A mamãe pode lavar, pode cuidar, o papai pode cuidar. Quem é que pode cuidar e olhar para cuidar, para higienizar? Né? Mas brincar é só você e você também não pode brincar na parte íntima de ninguém. Isso é um tipo de coisa que a gente já consegue fazer desde muito pequenininho. Conforme a criança for crescendo e for tendo um entendimento maior, aí a gente pode sim dizer para ela, olha, tem pessoas, nem todo mundo é bonzinho. Tem pessoas que vão querer mexer nas suas partes íntimas para te fazer mal. E você não pode deixar. Né? Então, o que eu tenho, meu filho vai fazer 6 anos agora, e agora, por exemplo, ele já está numa idade que eu consigo dizer abertamente, tanto que ele sabe, até por coincidência, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, porque toda oportunidade que eu tenho, eu digo para ele, né, filho, quem que brinca aí no seu pipi, né? Quem que... Então, e às vezes eu faço umas perguntinhas, né, para ele. Eu falo, filho, e se alguém que você ama muito, 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 quiser brincar no seu pipi? Né? O que você vai dizer? Porque é fácil quando a gente fala para a criança, não fale com estranhos, não vai com estranho, né? Mas o abusador Mas não é normalmente estranho. essa pessoa não é estranha, né? Então a gente já pode dizer sim, que mesmo uma pessoa que ama muito, muito ele, se quiser tocar nessas partes, se quiser fazer algo que deixe ele triste, ele não pode deixar. Né? Eu acho que mais do que... A gente tem que explicar as partes íntimas, mas a gente tem que deixar claro para a criança que, assim, qualquer coisa que te deixe incomodado, que te deixe triste, que faça com que você queira chorar e que você não pode contar para ninguém, não é um segredo bom. Né? Você precisa pedir ajuda. Então, essas coisas a gente já consegue dizer para a criança de pequenininha, e aí a gente vai entendendo a idade dela para ir aumentando esse nível de essas informações, né? Ponto interessante, eu acho que os próprios pais precisam se policiar, porque a gente, né, é de uma geração em que a criança não tem voz e o adulto é que tem essa autoridade. E às vezes a gente mesmo, sem pensar, enfim, quando desde bebezinho, muito pequenininho, faz tipo de brincadeira de cosquinha, né? E a partir do momento que a criança fala não, ela sinalizou que aquele tipo de toque não é mais legal para ela no corpo dela. E é o corpo dela. Por mais que seja uma brincadeira, que todo mundo esteja lá se divertindo, dando risada, é cosquinha, é na bochecha, qualquer coisa assim. A criança falou não, a brincadeira parou na hora, né? Eu lembro até da minha filha bem pequenininha, e a primeira vez que aconteceu isso, a gente fazendo cosquinha, isso ela tinha acho que 1 ano e pouco, e ela falou não, e eu parei, eu falei, tá bom, ela... Brinca, mamãe, né? Tipo, continua. Eu falei, não, filha, você falou não, é o seu corpinho. Então a gente precisa desde cedo ir sinalizando para a criança que o não dela tem que ser respeitado. E nós, pais, precisamos respeitar esse não, esse limite. E ela vai perceber que, né, ela sendo respeitada nesse limite, a partir do momento que alguém avançar o sinal e desrespeitar esse limite dela, é um outro sinal de alerta, né? Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente trabalha essas questões da educação sexual com a criança, a gente previne abuso sexual, mas a gente também ajuda a prevenir, primeiro, né, a gente previne que um garoto, para um menino, que ele se torne, não necessariamente um abusador, mas que ele aprenda sobre consentimento, né, que ele saiba que não importa quem é a menina, se ela disse não, é não, acabou, ele tem que parar. A menina também consegue entender qual é o limite dela, então é muito mais difícil que aquela menina se envolva numa relação abusiva no futuro, né, porque ela sabe até onde ela pode ir, até onde ela não pode, ela dificilmente vai deixar com que alguém passe desse limite. Então, quando a gente educa sexualmente, a gente previne abuso sexual, mas a gente consegue fazer com que aquela criança se torne um adulto eu digo que assim, a gente trabalha a saúde mental, né, daquela criança, independente de ser homem ou de ser mulher. A gente ajuda a prevenir feminicídio, a gente ajuda a prevenir suicídio e uma série de outras coisas, porque a gente aprende a lidar com os nossos limites, com o nosso corpo, respeitar os nossos limites, né, que é fundamental. E hoje em dia, infelizmente, a gente, como você disse, a gente veio de uma geração que não aprendeu isso. Né? A gente aprendeu a obedecer cegamente e o que o adulto fala, a gente tem que, né,
dizer amém, né? É. Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões com a criança, a gente já está prevenindo abuso sexual e está contribuindo, enfim, para uma sexualidade melhor para essa criança também. Tem algumas perguntinhas aqui para a gente responder e depois a gente ir finalizando. A Jaque comentou, né? Como não ficar com medo de todas as pessoas que se aproximam da criança? Porque se pode ser qualquer um, né? Como é que eu tenho... Se pode, qualquer um pode ser abusador, como que eu consigo identificar quem pode fazer isso? Então, na verdade, assim, eu até brinco que assim, a gente fica meio neurótico, né? E eu acho que um pouquinho é até bom a gente ser, né? Porque assim, não dá pra nós, enquanto adultos, a gente não consegue dizer assim, olha, aquela pessoa deve ser um abusador, então é melhor eu tomar um pouco mais de cuidado com ela. Isso não existe, né? Eu conheço casos de abuso em que a esposa do abusador ficou assim, chocada quando descobriu, porque ela não conseguia entender como que ela convivia com aquela pessoa todos os dias, era casada muitos anos e não conseguiu perceber que aquela pessoa era um abusador sexual. Sim. Então, assim, é claro que, né, existem formas da gente, né, assim, alguns indícios que a gente consegue ir percebendo, mas no dia a dia isso é muito difícil, né? Então a gente não vai procurar na pessoa, a gente não vai ficar caçando quem pode ser um abusador ou não. A gente vai entender que todas as pessoas que estão ali convivendo podem sim causar algum mal para o meu filho. Então, eu preciso cuidar da criança para que eu tenha segurança de deixar aquela criança sozinha com qualquer uma dessas pessoas da minha rede de contatos. Né? Porque se eu conseguir preparar muito bem aquela criança, ela vai saber se defender. Né? Pode acontecer... A criança pode ser abusada ainda assim? Pode. Né? Eu conheço casos de pessoas que, assim, uma oportunidade que a pessoa teve, deixou a criança sozinha e aí o abusador foi cometer um abuso em uma oportunidade. Sim. Isso pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. Normalmente, quando é alguém do nosso convívio, tem toda essa fase que a gente estava falando, de sedução, do pacto do silêncio e tudo mais. Então, o abuso não acontece de uma hora para outra. Né? Se o abusador percebe que a criança está apresentando resistência, ele muito provavelmente vai desistir daquela criança. E aí ele vai procurar uma outra que seja mais fácil. Né? Porque ele não quer ser pego. A gente tem hoje uma estimativa que que quando um abusador ele é denunciado, ele já abusou em média de 26 crianças. Então, é um número absurdamente alto. Então, assim, para ele conseguir abusar de 26 crianças, ele precisa ter muita estratégia e ele vai buscar crianças que estejam desinformadas. Se a criança sabe o que pode, o que não pode, o que ela deve aceitar, o que ela não deve, muito provavelmente aquele abusador vai passar para outra. Né? Ele vai pensar, não, eu não vou arriscar ser denunciado aqui. Então, eu vou tentar uma outra que esteja, de alguma forma, mais desinformada e que seja um alvo mais fácil. Né? Sobre o a gente não consegue garantir 100%, né? Mas a gente consegue dificultar a vida desse abusador. Exato. Sobre o pacto do silêncio, a Sara comentou, né? Que ela comentou que sofreu abuso e que ele dizia que se ela contasse para alguém o que ele fazia, ele ia matar a irmã dela sufocada com um travesseiro e que ela tinha muito medo porque a irmã dela tinha 7 meses. Né? Que é bem aquilo que você falou, é fazer um mal para alguém da família, né? Enfim. Exatamente. Normalmente, essas ameaças deixam a criança... Por isso que eu te falei que às vezes até a criança que às vezes nem vai tão bem na escola, começa a ir muito bem na escola. Né? Porque essas ameaças deixam a criança num pânico tão constante que ela vai fazer de tudo para que aquele abuso não seja descoberto. Né? Porque ela tem um medo enorme das consequências que aquilo pode acontecer. Então, depois que o abusador consegue estabelecer o pacto do silêncio, fica muito mais difícil a gente descobrir o abuso. Né? Porque a criança ela vai ter muito medo, né, de contar o que está acontecendo justamente por conta dessas ameaças. A Vanessa colocou, quando que a gente pode fazer essas perguntas e orientações? Em que momento? Devemos chamar a criança mais velha para esse tipo de conversa mais séria ou jogadas no dia a dia? Então, eu acho que assim... a gente tem que fazer sempre, né? Tem que ser... as conversas sérias, elas precisam...
quando a gente fala de criança, é difícil falar de conversa séria, né? Sim. Então, assim, a criança, ela aprende de várias formas diferentes, né? Então, a criança vai para a escola, ela não aprende a tabuada só de um jeito, ela vai aprender de várias formas. E a principal forma de ensinar a criança é brincando, né? Então, quando a gente fala de educação sexual, é a mesma coisa. Não adianta eu chegar, sentar na criança e falar assim, ó, filho, vem cá, ó, deixa eu te contar isso, ó. Pode acontecer isso, você não pode deixar. Aquela criança vai esquecer isso. Sim. Né? Então a gente precisa falar constantemente. E não é só falar, a gente precisa brincar, a gente precisa ler. Então, assim, tem uma série de livros que a gente pode ler com a criança para abordar a educação sexual, filmes que a gente pode ver com a criança para abordar esse assunto no final, brincadeiras que a gente pode fazer, tem muitas dinâmicas e brincadeiras que a gente faz no dia a dia com a criança, que a gente vai ajudando ela a entender essas questões, o que pode e o que não pode, durante o banho, no dia a dia, né? O que eu acho, assim, muito importante a gente ensinar para a criança, desde pequenininha, que ela tem que saber lavar as partes íntimas dela, né? Quando a gente ensina a criança que aquilo é responsabilidade dela, primeiro que é uma ótima oportunidade da gente dizer para ela, olha, aqui é só você que limpa. Então, por exemplo, hoje o meu filho tem 5 anos. Eu não limpo mais o pipi dele. Quem limpa é ele. Ele sabe como fazer, ele sabe limpar o bumbum, que isso é outra coisa que eu sempre digo, a criança precisa saber a diferença. Bumbum é uma coisa, buzico ou fiofó, ou o nome que você quiser, é outra coisa. Né? Então, ela precisa entender que, assim, o buraquinho, né, dá o nome que os pais quiserem dar, mas ali também é uma região íntima, é uma região que não pode ser tocada. Porque se eu digo que é o bumbum, quando eu pego essa criança no colo, quando eu dou tapinha no bumbum dela, eu já estou me contradizendo, né? Porque eu digo, como assim, ninguém pode tocar, mas você está tocando, você está batendo no meu bumbum, né? Alguma coisa do tipo. Então ela precisa entender que o buzico, né? Aqui em casa a gente chama de buzico, mas cada pessoa chama como quiser, né? Também é uma parte íntima e também não pode ser tocada. Então, quando a gente ensina isso no dia a dia, quando a gente ensina ela a se limpar no banho sozinha, né? Eu digo que, assim, a gente tem uma questão sexual feminina muito forte, da mulher não conhecer o próprio corpo, da mulher não saber muitas vezes nem como ter prazer, porque a gente foi sempre intimidada a tocar no próprio corpo. Então, quando desde pequenininha você ensina a menina, olha, vai lá, põe o dedinho aí, limpa aí, além de você estar ensinando para ela, né, que quem limpa é ela, quem mexe ali é ela e tudo mais, você também está ajudando essa mulher no autoconhecimento quando ela tiver mais, né, quando ela se tornar adulta, para que ela também aprenda a ter prazer e que não é pecado tocar o próprio corpo, né? Não, então isso são coisas é muito que a gente tem que fazer no dia a importante, né? dia. Você vê criança se tocando, não é? Tira a mão daí, que coisa feia. O corpo não é feio, isso não é ruim, né? O prazer que a criança sente, eu brinco que é como o prazer de passar um cotonete no ouvido, sabe? É um prazer diferente do prazer sexual, né? E é importante que essa criança conheça o corpo dela, veja o corpo dela no espelho, né? Se olhe, saiba como ela é. Tem uma última pergunta aqui, até pra gente encerrando, que o nosso tempo tá acabando, senão o Instagram derruba a gente aqui. A Jaque comentando, eu achei bem interessante. Se a criança gostar do toque do abusador, sentir prazer, se sentir especial, ele faz com que isso acontece, né? Mas o ponto interessante é, e se não for um adulto, se for um adolescente ou uma criança mais velha? Então, quando a gente ensina pra criança que ninguém pode brincar nessas partes, a gente está falando a gente está falando do adulto, a gente está falando de todo mundo. Existe uma questão, assim, a gente considera, né, que é um abuso sexual quando existe uma diferença de idade que, né, em mais de 4, 5 anos a gente considera um abuso sexual. Quando a gente fala de crianças, então 2 crianças da mesma idade, né, que estão ali e uma toca na outra, aquilo não é abuso sexual, aquilo é uma descoberta. Isso é outra coisa que é importante a gente saber, porque às vezes algo que seria uma descoberta entre as crianças, às vezes os pais vêm e falam, nossa, porque é uma situação abusiva, e aí causa um trauma, um negócio enorme, né, por algo que seria só uma descoberta entre 2 crianças. Então, para que a gente consiga dizer que isso é um abuso sexual, precisa existir uma diferença de idade maior do que 4, 5 anos, né? Então, quando o abuso, ele acontece, até tem uma questão que, assim, quando o abuso acontece por um adolescente, por exemplo,
claro que é sempre uma situação de abuso, é sempre uma situação traumática, mas quanto maior é a autoridade daquela pessoa sobre aquela criança, maior vai ser o trauma em relação àquele abuso. Então, quando a gente ensina para ela que ninguém pode tocar nas partes íntimas dela, que ela não pode tocar nas partes íntimas de ninguém, a gente não está dizendo que é um adulto, a gente está dizendo que é qualquer pessoa, né? Que aí pode ser o adolescente, pode ser o coleguinha da sala, né? Quando a gente diz que aquele toque não pode acontecer. Aí é sobre consentimento, que aquilo é uma né? situação abusiva. Isso. Mas assim, existe uma questão que por mais que a gente não fale sexualmente, é quase inato a criança perceber que aquilo é estranho, né? Que aquilo é algo que não deveria estar acontecendo. Então, acende na criança um alerta quando a situação abusiva acontece. Quando aquela criança já sabe o que é o abuso sexual, o que a pessoa pode fazer, assim que existe a possibilidade do abuso, né? Que se o abusador tenta, ela já vai saber, né? Opa, isso aqui não pode acontecer. Né? Já isso que está colocando, né? E se a criança gostar, ela possivelmente ela vai gostar porque é prazeroso, né? Mas se ela sente que ela não pode contar para alguém, é um sinal de alerta. Isso, exatamente. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa ensinar para ela também, né? Que assim, não existe segredo. Eu sempre digo, eu digo até para os familiares, né? Não existe segredo da criança com os pais, não existe, né? Para começar. E aí, com o tempo, quando a criança for crescendo, ela vai aprendendo que sim, existem segredos, né? Sim. Mas aí a gente pode explicar que assim, existe o segredo bom e existe o segredo ruim. O segredo bom, eu digo sempre que é uma surpresa. Em algum momento ele vai ser revelado e a pessoa vai ficar muito feliz quando a gente contar. É uma coisa boa, né? Quando é um segredo ruim, quando é um segredo que, por mais que a criança goste, ela sabe que ali é alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa se tem que fazer não tá... escondido, né? Exatamente, porque por que ela não pode contar para ninguém, né? Se é uma coisa tão legal assim, por que ela não pode contar para ninguém? Então vai existir esse questionamento na criança. Sim. Ainda assim, isso pode fazer realmente com que ela não conte, porque ela pode gostar, ela pode achar aquilo legal, né? Eu tô acompanhando inclusive um caso de uma menina que ela quando foi descoberto o abuso, foi descoberto porque o abusador tentou abusar de uma outra criança, uma coleguinha dela. E quando descobriram, ela ficou extremamente arrasada, porque ela achava muito legal aquilo que acontecia. Foi muito difícil lidar com essa criança, porque ela ficou com raiva dos pais, ela ficou com raiva das pessoas que afastaram o tio dela, porque o tio fugiu e, né, foi preso e todas essas questões, sendo que era uma coisa tão legal que eles viviam. Então, é um processo que está sendo feito com essa criança, porque para ela a descoberta foi ruim, né? Sim. Porque ela achava que aquilo era algo muito legal. Muito então, é como vai lidar com essa criança. Sim. Por isso que, assim, a gente sempre tem como tirar a criança de uma situação abusiva, né? Mas é sempre infinitamente mais fácil que a gente consiga fazer isso antes que esse pacto do silêncio seja estabelecido. Porque aí fica muito mais fácil da gente identificar. Né? Depois que o pacto acontece, realmente fica mais difícil. Fundamental essa nossa conversa. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes, porque é um tema super importante. Vamos, passou rápido, né? Passou muito rápido. A gente nem conseguiu falar tudo. Eu tô com medo aqui que o Instagram derrube a gente, que a gente tem uma hora só. Só para encerrar, eu acho que a gente pode dizer, né? Aconteceu. O que eu faço? Para onde que eu ligo? Como que eu denuncio? Tá, então assim, independente de você ter certeza se aconteceu ou não, se existe uma dúvida, você pode ter contato com essa criança, você pode não ter contato, não saber nem o nome dela. Se você acha que pode estar acontecendo ali uma situação abusiva, tem que fazer a denúncia. A denúncia, na verdade, você não está acusando ninguém. Você está dizendo assim, olha, dá uma investigada ali que tem alguma coisa estranha. Então você pode ligar no Disque 100. O Disque 100 você não precisa se identificar. Você faz uma denúncia anônima, né? O Disque 100 vai... Ou você pode ligar no Disque 100, que é o mais fácil, ou você pode ir até o Conselho Tutelar da sua região. Tem um aplicativo que chama Proteja
depois eu até confirmo o nome que eu até esqueci, mas é Tá, Proteja Brasil, se eu não me engano. tá. Você consegue checar ali qual que é o conselho tutelar mais próximo da tua região. E Uhum, aí você pode ir no conselho tutelar, você pode ir direto na delegacia, né, uhum, fazer um boletim de ocorrência. Então, uhum, assim, tem várias formas de denunciar, você querendo ser anônimo ou sendo alguém da tua família. uhum. Quando a gente desconfia e a gente não faz nada, a gente está sendo conivente com Sim. aquele abuso. Né? A criança é como se ela estivesse sendo abusada mais uma vez, porque a gente viu e não fez nada e deixou passar. Então é muito Uhum. importante, assim, qualquer dúvida que você tenha, surgiu alguma coisa que pode ser, liga no Diz Disque que 100, 100. faz uma denúncia, porque daí o conselho tutelar vai lá, vai dar uma olhada, vai Uhum, investigar o que está acontecendo, né? Você não está uhum. acusando ninguém, você está só dizendo que, ó, pode Sinal ter de alguma alerta. coisa ali, então dá uma investigada. Então Legal. é fundamental não ser conivente com essas situações. Si, muito obrigada pela generosidade em compartilhar tudo que você sabe com a gente. Para quem não conhece ainda o trabalho da Cibele, @que tabu é esse? Eu vou deixar no meu stories de novo, vocês vão poder olhar na página dela, tem muita informação de qualidade, vale a pena mesmo. Obrigada por esse bate-papo, obrigada por todo esse conhecimento, viu? Imagina, obrigada a você pela oportunidade de estar aqui no seu canal e